Hoje vou falar sobre algumas estratégias para ajudarem os vossos filhos a resolver os seus conflitos. Todos nós que lidamos com crianças pequenas, seja os nossos filhos, os nossos alunos, sabemos como constantemente elas estão a ter pequenos conflitos, ou porque querem um brinquedo que outra tem, ou porque lhe tiraram o brinquedo, ou porque empurraram, ou porque bateram, queriam dar um pontapé na bola e deram-lhe na perna. Portanto, são pequenos conflitos que, como é óbvio, quando eles são pequeninos, nós queremos logo ir resolver por eles. Eles vêm ter connosco, o menino empurrou-me, o outro bateu-me, ou quer aquele brinquedo. E o importante não é resolvermos por eles, porque quando estamos a resolver por eles, não estamos a ensinar-lhes competências sociais que eles poderão vir a usar mais tarde ao longo da sua vida. Estamos, no fundo, a ensinar-lhes que alguém há de resolver o problema por eles e, como tal, não aprendem a resolvê-los sozinhos. Então, o que é que poderemos fazer? Há alguns aspectos mais de fundo, digamos assim, que vamos fazer para desenvolver essas competências de resolução de problemas e de conflitos. Outros são imediatos. Imediatos é quando acontece alguma coisa e a criança vem pedir ajuda, ou diz que alguém lhe bateu, ou que aconteceu, ou que lhe empurraram, ou que lhe tiraram um brinquedo. Começar por fazer perguntas, ou seja, sermos o coach das crianças. Então, explica, o menino bateu-te, como é que isso aconteceu? E o que é que tu fizeste? Falaste com ele? O que é que lhe disseste? Como é que te sentiste? De maneira que a criança consiga, por um lado, exprimir os seus sentimentos, aprender a verbalizá-los, por outro lado, perceber que pode falar com o outro. Depois, imaginemos que a outra criança, por exemplo, lhe tirou um brinquedo. Então, como é que tu podes resolver isso? O que é que podes fazer? Provavelmente o nosso filhote irá dizer, não sei, então pensa lá bem. Vamos lá ver aqui uma solução. Tu tens imensa criatividade, uma solução criativa para resolver esta situação. E a criança vai começar a dar algumas hipóteses, nós podemos dizer, tem mais, outras maneiras diferentes, o que é que podes fazer? E se a criança disser, mas eu quero aquele brinquedo, é muito importante explicarmos que nós nem sempre podemos ter tudo o que queremos, porque provavelmente o outro menino também quer aquele brinquedo. Então é preciso negociarmos, é preciso falarmos um pouquinho, claro que não precisamos usar o termo negociação com o outro, e tentar encontrar uma forma de que ambos beneficiem, que não sejam prejudicados. E perguntar, então, como é que achas que vocês poderão resolver esta situação? Que ideias? Tem lá ideias e mais outra ideia e outra possível, de maneira que chega-se a possíveis soluções, como por exemplo perguntar se não podem brincar os dois, ou um brinca um bocadinho, outro brinca outro bocadinho, mas ajudar a que seja a criança a encontrar a solução. Imaginemos que é o contrário, foi a criança que tirou o brinquedo do outro. Perguntar-lhe, olha, como é que, a mesma situação, como é que podes resolver a situação, de maneira que o outro menino também não fique muito triste, o que é que poderias fazer? Vamos colocar no lugar do outro e vamos imaginar que tu estavas com o teu brinquedo, alguém queria muito brincar com aquele brinquedo e chegava perto de ti, puxava e tirava o brinquedo. Como é que tu te ias sentir? Gostarias? Como é que seria a melhor forma de resolver isso? E a criança, assim aos poucos, vai desenvolvendo a sua empatia, vai começando a compreender que, se puser no lugar do outro, também não gostaria que lhe fizessem isso. Atenção que não é acusar, dizer, o quê? Já te puseste no lugar do outro? Imagina só, se te fizessem isso a ti, tu gostavas, não gostavas, pois não? Portanto, não é desta forma, vamos imaginar que eras tu que querias muito um brinquedo, ou que tinhas um brinquedo e o outro menino queria muito e chegava perto e tirava-te o brinquedo. Ias-te sentir como? Para fazê-lo dizer quais eram os sentimentos que tinham. Então, ias-te sentir triste, zangado. Portanto, como é que poderias resolver a situação? Se fosse puxar o brinquedo, provavelmente um puxaria para um lado, outro puxaria para o outro e não sairiam dali, não é? Então, como é que poderias resolver esta situação da melhor forma? A ideia é que ela vá compreendendo que há sempre formas alternativas de resolver a situação. Aqui também é importante, de fundo, ir trabalhando a cooperação, dizer que de vez em quando podemos ajudar-nos uns aos outros, podemos trabalhar em equipa, podemos jogar em equipa, que, por exemplo, num jogo de futebol cada um tem o seu papel, uns vão tentar marcar os golos, outros estarão à defesa, outros estarão na baliza e que todas essas posições são importantes para todas e que de vez em quando, por exemplo, falhamos ou sem querer, mesmo sem querer, a bola, em vez de bater na bola, podemos bater na perna do outro. E como é que se resolve a situação? Portanto, perguntando ou dizendo ao outro para ter cuidado. Porque quando nós, muitas vezes, quando uma criança, alguém, por exemplo, num jogo de futebol, acaba por dar um pontapé, a primeira coisa que lhes vem à mente é fez de propósito. E se pensam fez de propósito, o que é que eles vão fazer?
pontapear de volta. E toda a situação se complica, ou seja, nós devemos educar para a não violência. Atenção que a não violência não é passividade. Não violência é procurar uma forma de resolver as situações sem ser através do conflito, que nós sabemos que um dia mais tarde aqui é que dão origem. Portanto, é sempre procurar resolver da melhor forma, com assertividade, mas isso poderemos falar mais tarde com os mais velhinhos. Agora é fazer perguntas e perguntar diretamente: como é que podes resolver isto de outra forma? O que é que podes fazer? O que é que podes falar? O que é que podes perguntar? E esperar sempre pela resposta da criança, mas ouvi-la. É muito importante que tenhamos uns minutos e que ouçamos. Atenção que ouvir não é estar a concordar com tudo, porque muitas vezes as crianças, quando lhes acontece alguma coisa de que não gostam muito, quando há um conflito, o que vai acontecer é que a voz da razão delas não fala muito alto. Elas veem esse conflito à luz das suas emoções. E as suas emoções naquele momento estão de tal maneira exaltadas que elas fazem uma interpretação do conflito, portanto têm um viés e fazem uma interpretação do conflito como o foi de propósito, ou é mau, ou fez de propósito para me chatear, portanto, e a noção que têm às vezes, até eles podem ter provocado sem querer, e a noção que têm é que não fizeram nada. Portanto, foi o outro que do nada veio e que o agrediu. E se perguntarmos, então, mas tens a certeza que foi de propósito? Pergunta lá, como é que sabes que foi de propósito? Então, o que é que podes perguntar ao outro para saber se foi de propósito? Vamos ajudar a criança aos poucos a questionar o que aconteceu e procurar o motivo real e alternativas para resolver a situação. Portanto, resumindo aqui, em termos de dicas, em primeiro lugar, fazer perguntas à criança, o que é que aconteceu, como é que ela pode resolver da melhor forma a situação, usar a criatividade para encontrar várias soluções possíveis, de maneira que se uma não funcionar, procurar outra, ou outra ainda, e ouvir sempre o feedback de como é que funcionou. Ao mesmo tempo, ajudar a criança a desenvolver empatia, a colocar-se no lugar da outra e como é que ela se sentiria perante aquela situação. E mais uma vez sempre, então qual será a melhor forma de resolvermos a situação? Podemos cooperar os dois e encontrar aqui uma solução de equilíbrio para todos e que seja benéfico para todos. Explicar que a violência nunca é o caminho, porque violência gera mais violência e todos saem a perder. Nunca há um vencedor na violência. Um pode parecer que foi vencedor e ergue a sua bandeira de vitória, mas em última instância ficou sempre magoado. Portanto, e gera ódio, raiva, nem que seja momentânea. Por isso é sempre como é que nós podemos resolver da forma mais pacífica possível e encontrar uma solução que seja benéfica para ambos, onde haja um equilíbrio. Quando estamos a fazer isso, estamos a educar para a criança ter ferramentas para resolver os conflitos, estamos a educar também para a paz que muito precisamos neste nosso mundo. Por isso, muita atenção quando nós dizemos, olha, se te baterem, bate também, defende. Atenção, bater não é defender-se. Portanto, bater, no caso das crianças, muitas vezes, nem sabe o que é que aconteceu, mas como uma pessoa muito significativa, que foi o pai, a mãe, a professora lhe disse, bate-o também, automaticamente, quando sentem que alguém lhe bateu, nem que seja porque não o encontram, levantam a mão ou levantam o pé e batem de volta. E esse nunca será o bom caminho, nem para a criança, nem para os outros. Espero que as dicas tenham sido úteis e brevemente estarei aqui com mais algumas dicas. Até breve!